a gente pega a palavra igreja, quando a gente olha para a palavra igreja nos originais, na língua original, a gente vai observar que igreja é uma assembleia, é uma congregação. É uma assembleia, uma congregação do corpo de Cristo, do corpo de crentes, universal. Uma igreja é formada pelo corpo de Cristo que está em todo o mundo. Na Alemanha agora tem igreja. No Japão agora tem uma igreja. Na Ásia agora, na Europa, há um corpo de Cristo, a igreja. Então a palavra igreja significa uma reunião de pessoas, de crentes, de cristãos. E é interessante que essa palavra lá no original, a palavra igreja, eclesia, ek, no grego é para. E kaleo é chamar. Então o que é uma igreja? Uma igreja são pessoas que foram chamadas para fora do mundo para servir ao Senhor. Somos nós. Essa palavra, isso que eu falei para você, não cria mais frisson, não traz mais alegria. Quando nós falávamos antigamente, o que é a definição da palavra igreja? É pessoas chamadas para fora do mundo para servir ao Senhor. Havia um êxtase. Havia um regozijo dentro da igreja. Porque nós não tínhamos valor algum. Nós não tínhamos apreço algum e continuamos não tendo. O mundo não quer saber de nós. Mas Deus, Ele nos chamou para servir a Ele. Nós agora não nos reunimos mais no mundo. Eu passei numa igreja agora com a pastora, fui buscar a Tastiana e Felipe. Passamos na rua dele, tinha uma igreja com 10 pessoas, 20 pessoas. E tinha uma igreja muito antiga, que eu conheço essa igreja desde pequeno. E só tinha um casal de velhinhos, os dois pastores abandonados, só tinha os dois orando, o culto começando. Não tinha mais ninguém com eles. Mas ali também é a igreja, você crê? Eu olhei para aquilo e pensei no carro. A pastora percebeu, eu já tinha percebido, a pastora percebeu. Eu falei, pastora, você viu? Ela falou, eu vi. Mas no meu coração eu não falei para a pastora, mas o Espírito Santo falou no meu coração, se eu voltar, Jesus voltar agora, eles vão subir. Mas nós passamos 50 metros mais à frente, 100 metros, tinha um bar lotado de gente. Tinha gente, muita gente dentro daquele bar. Todo mundo curtindo, bebendo, fumando. Então deixa eu te dizer mais uma vez, o que é uma igreja? Igrejas são pessoas chamadas para fora do mundo para servir o Senhor Jesus. Nós somos chamados, nós somos convocados. A palavra eclesia, kaleo, significa convocado. Ele te chamou, ei, vem para mim que eu tenho um serviço para você. Aleluia, Jesus te chamou hoje nessa noite como igreja, dizendo, ei, eu tenho algo, eu tenho um mistério, aleluia, eu tenho um trabalho, eu tenho algo na tua mão, estou te chamando para a minha reunião. Você foi chamado para uma reunião especial. Você não é especial, mas a nossa reunião é especial. O corpo de Cristo é especial, você está entendendo? E nós fazemos parte deste corpo de Cristo. A igreja, ela tem essa função. Nós estamos reunidos também para adorar o Senhor e para servir ao Senhor. Porque nós somos o corpo universal de crentes a quem Deus chama para fora do mundo, para o seu reino. Nós não estamos mais no mundo. Nós não dependemos mais, não precisamos mais da cocaína, da cachaça, do forró. Nós não precisamos mais da alegria do mundo. Aleluia, porque nós somos convocados. Você foi convocado, você foi chamado. Você foi chamada, minha irmã, para estar, aleluia, na presença do rei, servindo o rei. Que privilégio. Aleluia, é um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito real da igreja. Esse é o significado real da igreja. Eu acho interessante, muito bonito, a tradução da palavra igreja em inglês. Eles não traduziram do eclesia. Em inglês, os ingleses, os americanos, olha para cá, presta atenção. Eles não tiraram da palavra, a palavra igreja na língua inglesa, eles não tiraram de eclesia, mas eles tiraram de kuriax. E kuriax é o nome do nosso ministério de louvor. E o que é kuriax? Kuriax vem da palavra kyrios.
E o que é Kyrios? Quando você lê a Bíblia nos originais, no Novo Testamento, Kyrios é Senhor. Kyrios é Senhor. E Kyriax significa aqueles que pertencem ao Senhor. Olha que coisa bonita. Desliga o ventilador para mim. A palavra, então, enquanto a nossa, no português, igreja, vem de eclesia, chamados para fora do mundo, para servir o Senhor. No inglês, eles traduziram a palavra igreja, para eles tiraram de Kyrios, Senhor. E a palavra igreja tem a ver com Kyriax, que significa o quê? Aqueles que pertencem ao Senhor. Eu pertenço a Ele. Eu pertenço ao Senhor. Quem pertence ao Senhor? Quem pertence a Ele? Ele está aqui nessa noite. Você pode levantar sua mão e dizer: eu pertenço ao Senhor. Eu sou dele. Aumenta esse playback aqui, eu não estou ouvindo nada, meu filho. Amém? Quem pode adorar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Oh, glória a Deus. Você pode, olha que coisa interessante. Você foi convocado, mas também você pertence ao Senhor. Você é dele. Interessante que quando a gente vai ver a igreja em geral, se você der um rolê aí agora, você pesquisar, faz uma pesquisa. É que você nunca fez uma faculdade acadêmica, porque nas faculdades acadêmicas você tem que pesquisar uma igreja. Você vai fazer uma faculdade de teologia no Mackenzie, na USP, na Metodista, na PUC. Eles mandam você pesquisar uma igreja que não é a sua. Não vai numa Assembleia de Deus, vai lá, até na igreja católica, pesquisar. Faz uma pesquisa para conhecer a liturgia. Eu fui na igreja luterana, bem diferente da nossa. Lá eles batizam crianças. Lá o pastor, ele usa uma roupa muito parecida com o do Pato Donald. É esquisito o vestido, ele usa vestido preto e branco. E eu fiz a pesquisa de campo lá. Eu tive que ir em uma denominação que eu não conhecia. Se você der uma volta aqui no bairro, não precisa ir muito longe. Se você for dar uma volta aí, você vai perceber que há vários tipos de igreja rolando aí. E deixa eu te dizer uma coisa que você precisa aprender. Nós fazemos igreja. Nós que fazemos a reunião. Nós que fazemos a congregação. Nós que fazemos o ajuntamento. O que você tem feito para melhorar essa igreja? O que você tem feito? Eu percebi que o louvor melhorou. Quem percebeu que o louvor melhorou? Melhorou? Porque alguém se dispôs a fazer. Alguém falou assim: pastor, eu não sei, mas se o senhor me der um toque, eu vou. Está entendendo? Se você der uma volta aí, você vai ver que tem vários tipos de igreja que não batem com essa palavra. O que é igreja mesmo? Igreja são aqueles chamados para fora do mundo, para se reunir, para servir o reino. Igreja também no inglês é de Kyrios, pertencente, Kyriax. O nome do nosso ministério é Ministério de Louvor Kyriax. Aqueles que pertencem ao Senhor. Nome bonito, né? Pertencentes, o certo é pertencentes ao Senhor. Mas se você analisar, como eu fui analisar algumas igrejas por aí, eu percebi que há vários tipos de igreja. Eu vi que tem a igreja ativista. E aqueles que estudam igreja, como eu tenho estudado muito igreja, discipulado, tenho trabalhado muito para conhecer melhor a igreja. A igreja ativista, os estudiosos da igreja, eles chamam a igreja ativista da igreja de esteira de academia. Você já percebeu que a igreja, que a esteira da academia, quem já foi em academia, quem já treinou? Você corre naquela esteira e não sai do lugar. Você faz muita atividade e não sai do lugar. Se você for ver agora, tem cultos aí que as pessoas estão pulando, estão girando, estão rodando. Muito ativismo, mas o caráter não muda. Não há transformação, não há conscientização. Eu tenho uma amizade com um pregador famoso, chamado dos famosinhos, entre aspas, nas redes sociais. Conheço ele também pessoalmente. Eu entrei ontem na página dele, ele colocou um vídeo. Eu entrei lá, tinha 300 curtidas. As minhas chegam a 30, 40, quando eu 15. Falei, nossa, deixa eu ver o que ele está falando. Ele estava pregando dizendo assim: olha, quem fez fofoca com você, Deus vai quebrar. Cadê as irmãs da fofoca e tal? A maioria das pregações, eu pergunto, oh, glória a Deus. A maioria das pregações rasas, sem fundamentos. Mas o povo gosta disso. Porque a gente quer ver aquele que afrontou a gente quer ver Deus derrotando ele, sim ou não? Pega lá, Jesus. Dá um jeito lá, me afrontou. E essa pregação é boa para algumas pessoas, mas não cresce. A igreja só fica naquilo.
Todo pregador que tem que ir lá, ele tem que trazer alguma coisa diferente. Eu tenho muitos amigos pastores, eu tenho recebido mensagens aqui dos cultos deles. Quarta-feira do renovo. Quinta-feira do agito de Deus. Sexta-feira do milagre urgente. Sábado, aleluia, do que Deus vai fazer aquilo que eu quero. E não tem uma palavra que alimenta, que ensina a caminhada. O que a gente está fazendo aqui como igreja? Tem igreja que ela está correndo na esteira. Eu não estou falando de quantidade. Muitas vezes uma igreja muito cheia não significa qualidade. Procura um vídeo, um pastor, um ensinador que ele fala no YouTube sobre igrejas, mega igrejas americanas. Ele fez uma série de 6 vídeos no YouTube. Vai estudar a igreja, vai aprender essa igreja. As igrejas estão muito cheias, tem igreja que está muito cheia, mas não tem uma qualidade. É bom, quem não queria ter uma igreja lotada? É bom ter. Mas e a qualidade dessa igreja? Muitas igrejas agora estão correndo numa esteira, muito ativismo, mas tem pouca essência. Se você fizer uma pesquisa por aí, você vai encontrar igrejas populares. Igreja que todo mundo lá sorri, você entra lá, está todo mundo sorrindo, o pastor é popular. A pregação é motivadora, o pastor é coach. O pastor coloca um banquinho no escuro e prega, as pessoas choram. Massageia o ego das pessoas, mas não ensina o jovem a enfrentar. Não ensina o jovem a ser como José. Porque você sabia que José, ele tinha um pastor? Você sabia ou não? Ele tinha um pastor, o pai dele, Jacó. Eu creio que Jacó falava com José tudo aquilo, todas as experiências que ele teve com Deus, discipulou ele. E quando ele esteve lá, traído, abandonado, preso, ele soube enfrentar aquilo. A igreja verdadeira, ela não fica massageando o seu ego. Ela não é uma igreja populista, que tem popularidade. Se você procurar por aí, tem igrejas inclusivas, que agora estão aceitando pessoas sem se converter. Você pode ser um homossexual, que lá eles vão te ungir a pastor. Não precisa, não tem mais conversão, não tem mais batismo nas águas. São igrejas inclusivas, que a incluem. Não, Jesus quer você só. Eu vi a pastora Adriana Lemos dizendo, pastora entre aspas, ela é pastora de uma igreja inclusiva, e ela falou certa feita assim, eu estudei isso em 2016 para pregar lá na sede, e ela falou o seguinte, na pregação dela, ela falou a seguinte coisa: se Paulo, alguém questionou, mas Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1 que os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamou varão com varão cometendo torpeza. E ela falou na pregação dela, ela fala, não, aquilo lá é que eles não tinham parceiros fixos, então era homossexual com um aqui hoje, com outro no outro dia, eles não tinham parceiros fixos. Mas hoje não, se Paulo estivesse aqui e ele observasse o relacionamento homossexual, ele aprovaria, porque hoje os homossexuais se casam. Você está entendendo? Igreja inclusiva. Se você der uma volta aí, você vai achar igrejas avivadas. Teve um amigo meu colocando o cartaz da pregação da igreja dele, e ele escreveu embaixo: a tampa da chaleira vai voar. Eita glória. Você vai ver igreja aí que é racional. Você chega lá, racionalidade pura. Não tem Espírito Santo, não tem línguas estranhas, não tem cura, não tem milagre, não tem a presença. Porque tudo lá nós vamos tentar entender Deus com o nosso intelecto. Tem vários tipos de igreja. Mas existe também a igreja discipuladora. E essa é que eu quero apresentar para você. Essa é a igreja que nós temos que ser, a igreja que discipula. Porque em Mateus capítulo de número 16, versículo 16 ao 18, Jesus ele leva os discípulos para Paneia, uma região onde havia muita idolatria, onde havia muito culto, muito misticismo, havia muitos êxtases. Deixa eu te dizer, eu estou pesquisando, escrevendo um livro, eu fiz pesquisa sobre línguas estranhas. Línguas estranhas não é um fenômeno só do Antigo Testamento e do Novo. Existem religiões que as pessoas têm êxtases e elas falam em línguas. Talvez na Paneia havia muito movimento, muita atividade espiritual. E Jesus coloca eles num lugar de muito misticismo, de muita idolatria. E pergunta: quem sou eu? O que estão dizendo de mim? Alguns dizem: estão falando que o Senhor é profeta. E Jesus aponta para eles e pergunta: o que vocês estão dizendo acerca de mim? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho, né? que não foi o sangue nem a carne, aleluia, que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Eu já disse aqui, roikodomel no grego, roikos, casa, aleluia, e kodomel, aleluia, significa o quê? Construção. E a palavra, no sentido bíblico, ela é construção de caráter. Jesus estava dizendo: eu vou criar um ajuntamento, uma congregação, umas pessoas que serão moldadas no caráter, serão moldadas, aleluia, na essência, para serem como eu sou, modelo, aleluia, exemplo. Você está entendendo o que é ser igreja? Em Mateus 28, agora, Jesus vai subir, do versículo 18 ao 20, ele dá poder a essa igreja e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão agora, vai igreja, aleluia, faça discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar a palavra. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela não é ativista, ela não é racional. A igreja verdadeira, ela não é avivalista. A igreja verdadeira não é inclusiva. A igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja discipuladora. E eu creio que eu estou pregando para essa igreja nessa noite, porque o texto que nós lemos aqui fala de uma igreja discipuladora. A igreja primeira, a igreja primitiva, a primeira igreja, o paradigma de igreja, o modelo de igreja. A igreja de Atos, capítulo 2, ela é inaugurada, aleluia, no tempo em que Cristo estava na terra. A igreja, ela era um ato. O movimento de Jesus era uma igreja, mas era um ato. Mas no dia de Pentecoste, eles estavam ali naquele lugar e veio o Espírito Santo. Eles foram cheios e foram batizados, receberam dons, e a igreja deixou de ser apenas um ato para ser um fato. Aleluia. Ali foi inaugurada a igreja, e até hoje nós como igreja estamos aqui reunidos para servir, reunidos para fazer a vontade do Senhor, reunidos, aleluia, para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse texto está falando de uma igreja discipuladora. Ele revela que a igreja primitiva era discipuladora. Era uma igreja, aleluia, firmada na obediência. Porque o texto está dizendo que eles obedeciam a palavra, te ensino. Primeira característica, eles perseveravam na doutrina, obedientes. Hoje você dá um ensino, hoje você repreende, a pessoa fica com raiva, a pessoa vai embora da igreja, a pessoa não quer aceitar a repreensão. E eles eram forjados na oração. Tinha 4 características. Eu vou citar essas 2 para elas não ficarem de fora. Primeiro, estavam ligados na doutrina. É tão interessante que Pedro, que era uma das colunas da igreja, ele errou certa feita. E a Bíblia diz que Paulo chega nele e resiste na cara dele. Paulo dá uma bronca, Paulo chegou depois. Mas Pedro estava errado e ele repreendeu na frente de todo mundo. Hoje criaram uma ideia, tipo assim, elogie em público e repreenda em silêncio. Evangelho do diabo. Eu ouvi dizendo uma pregação que dizia que, olha, Davi caiu, mas ele foi reconciliado. Davi caiu, mas ele foi levantado. Pedro abandonou, mas foi levantado. E cadê o arrependimento? Onde está o arrependimento? As pregações hoje estão falando que as pessoas vão cair, vão quebrar a cara e vão ser restauradas sem o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então estão pregando um evangelho errôneo, um evangelho que não discipula, um evangelho que não prepara. Essa igreja estava firmada na palavra. Essa igreja também era fervorosa, mergulhada na oração. Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que estão nesse texto, que mostra outras características além do apreço pela palavra, pelo ensino. As pessoas dessa igreja olhavam para os seus mestres e falavam: esse cara tem algo para me ensinar, eu não largo dele. Essa mulher, essa discípula, ela tem algo para me ensinar, eu não largo dela. Aleluia. Eram fervorosos na oração. Opa, eu vou lá orar, porque eu sei que naquela igreja tem homem e mulher de oração que ora todo dia. Esses são os 2 pilares, são 4. Eu quero trabalhar os outros 2 com você de uma forma diferente, algo que Deus me deu aqui, para a gente entender o que é uma igreja discipuladora. Uma igreja discipuladora é uma igreja que discipula através da pertença. O que é pertença? Pertença é um sentimento que liga uma pessoa a outra.
essa igreja, ela tinha um sentimento forte de pertença. Essa é a primeira igreja que tem no Novo Testamento. A igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes. As outras igrejas saíram dela. É a igreja de Jerusalém, a igreja mãe. E lá nessa igreja, como que eles discipulavam? Eles tinham um sentimento muito forte de pertença. E o que é a pertença? A pertença é aquilo que me liga a você. Você tem um sentimento de pertença aqui nessa igreja? Você está ligado ao seu irmão, à sua irmã? Eu não sou pregador de falar isso, mas será que essa pessoa que está do lado aí, ela pertence a você? Não vale o esposo, a esposa. Não fica olhando para o seu esposo, para a sua esposa, não. Mas esse irmão que está do seu lado, ele pertence a você ou não? Você tem esse sentimento de pertença? Porque o primeiro requisito aqui para a gente ter, para a gente ser uma igreja discipuladora, é saber que eu pertenço a alguém nessa igreja e alguém pertence a mim. A Val é minha, a Carla é minha, o Léo é meu, a Márcia é minha, a Maria é minha, a Tassiana é minha, o Felipe é meu. Está entendendo? Eu sou de vocês. Show. O sentimento de pertença era muito forte nessa igreja. E o que é o sentimento de pertença? É o sentimento que faz pertencer à comunidade. Eles tinham orgulho, eu pertenço a essa igreja. Eu pertenço a esse lugar. A palavra pertença significa a unidade, a permanência que nos faz membros da igreja. Porque essa igreja discipulava, ela discipulava com esse sentimento de pertença. Quando alguém passava na rua, eu estou conjecturando, alguém dessa igreja, alguém que pertencia à igreja, passava na rua, a outra pessoa que pertencia, outro irmão dizia: ah, lá vai alguém que é meu, aquele é meu irmão. Aquele é meu. E o que a gente pode deduzir aqui? Que a igreja primitiva discipulava através dessa pertença. E a pertença no original é koinonia. Koinonia não é só comunhão. Koinonia, na língua original, ela tem vários significados. Eu tirei essa parte, a palavra pertença também, porque comunhão é pertencer. Se eu tenho comunhão com você, é porque você pertence a mim, eu pertenço a você. A palavra koinonia também significa pertença. Significa ajuda contributiva, generosidade. Eles eram, aleluia, generosos. Havia ajuda contributiva um para com o outro. Ninguém ficava na mão naquela igreja. Havia uma parceria muito forte. Havia uma participação na comunhão. Nós somos família, nós somos irmãos. E eu quero trazer um modelo de igreja aqui agora, um exemplo. Porque esse sermão é textual. Aliás, ele é temático. Eu quero apresentar a igreja de Jope para você, uma igreja despercebida. Talvez eu nunca vi ninguém pregando sobre a igreja de Jope. Porque quando a gente lembra de Jope, a gente vai lembrar de quem? Quem você lembra de Jope? Jonas, quem falou Jonas aí? Eita, obreiro bom de Bíblia é outra coisa. É ou não é, igreja? Quando a gente olha para Jope, só lembra de Jonas fugindo, indo para Jope para fugir daquilo que Deus entregou na mão dele, deixando de ser igreja. Mas se a gente olhar no Novo Testamento, esse mesmo cenário é um lugar que, ao invés de fuga, se tornou um lugar de pertença. Porque havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, e ela fez com que a igreja que havia naquela região se tornasse uma igreja discipuladora. Em Atos capítulo de número 9, do versículo 36 ao 42, a Bíblia fala dessa moça. Eu vejo ela como uma jovem, a Bíblia não dá a idade dela. Mas a Bíblia diz que Dorcas era uma moça que tinha boas obras, cheias de boas obras, e ela era uma jovem piedosa. A Bíblia vai dizer que ela agora morre, e Pedro estava em uma cidade próxima, mandaram chamar Pedro. Colocaram ela num quarto, e quando Pedro chegou, as viúvas estavam chorando, apresentando as roupas que Dorcas fazia. Ela costurava para manter aquelas mulheres viúvas. E a Bíblia diz que agora Pedro entra naquele quarto, ora por aquela moça, ela é ressuscitada da morte e se coloca de pé para fazer a obra do Senhor. E o que eu aprendo da pertença com Dorcas? O que Dorcas me ensina a ser um discipulador, a ser uma igreja de pertença, uma igreja discipuladora? Quem que é, aleluia, ter esse sentimento de pertença na tua vida? Não, eu não gosto de fazer muito isso, mas olha para a pessoa aí e fala para ele: ei, você pertence a mim, olha para o lado aí, vai. Olha para trás, faz alguma coisa, você é meu, diga para ele. Você é minha.
Porque Dorcas tinha esse sentimento. O que eu aprendo aqui primeiro? Ela discipulava através da bondade divina. Porque essa palavra cheia de boas obras é agatós. E a palavra agatós significa a bondade divina que é derramada sobre nós, para que nós venhamos ter uma boa convivência. Aleluia. Essa moça era uma moça só. Ela trazia a pertença e a boa convivência para aquela igreja através da bondade. Eu posso ouvir amém nessa noite? É a mesma palavra de Mateus capítulo 7, versículo 18, que diz: uma árvore má não pode dar frutos. Aleluia. A árvore boa, ela vai dar frutos, bons frutos. Agatós é uma bondade que vem de Deus, aleluia, que produz a boa convivência. Uma árvore boa, está todo mundo reunido em volta dela. Uma macieira boa, uma laranjeira boa, um bananal bom. Está sempre gente em volta, porque o fruto é bom. Uma árvore ruim, as pessoas não querem o fruto. E ela era diferente, ela era uma árvore plantada. Aleluia. E as pessoas se reuniam em volta dela, porque ela tinha um sentimento de pertença. Havia um sentimento muito forte que trazia convivência através dessa mulher, dessa jovem. Uma outra coisa que eu aprendo com Dorcas: ela discipulava através da piedade. Ela tinha obras de misericórdia. Ela era piedosa. Ela era misericordiosa. Havia uma misericórdia divina dentro dela, que no grego é eleos. E eleos é aquela palavra que está em Mateus capítulo 5. Nas bem-aventuranças que Jesus diz, aleluia, bem-aventurado os misericordiosos, aleluia, porque eles alcançaram misericórdia. A mesma palavra, ela foi abençoada por Jesus com essa palavra. Ela era misericordiosa. Ela era a misericórdia, estava dentro dessa igreja de Jope, aleluia, dessa igreja discipuladora, porque havia uma moça misericordiosa. Você é uma pessoa misericordiosa, você tem frutos de misericórdia, você tem frutos de piedade. Nós temos que ser esse tipo de igreja. E terceiro que eu aprendo com ela, ela discipulava através do sentimento de pertença à igreja de Jope. Por quê? Quando a gente vai lá em Atos capítulo 9, versículo 39... a Bíblia diz que ela costurava, fazia roupas e cobria as viúvas. A pastora já explicou aqui, Jope era uma cidade portuária. Alguns homens trabalhavam na indústria marítima, e muitos deles morriam em naufrágios. Os barcos, navios não eram como os nossos hoje. Eram navios feitos de madeira. Alguns enfrentavam tempestades e eles morriam. E essas viúvas ficavam sem roupa, sem comida. E essa moça, ela fazia uma obra social, uma obra, aleluia, de pertença. Aleluia, o frio chegava naquele lugar e ela vestia aquelas viúvas dizendo: você é minha. Você perdeu seu marido, mas você é minha. Eu vou te cobrir, eu vou cuidar de você. Você está entendendo nessa noite o que é uma igreja discipuladora? Uma igreja discipuladora é uma igreja que é percebida pelo sentimento de pertença. E deixa eu perguntar algo para você. Você tem esse sentimento de pertença na nossa igreja ou não? Porque eles tinham. Se você observar em Atos capítulo de número 42, capítulo 2, de número 42 ao 47, eles estavam juntos, unânimes, um ajudando o outro, um cuidando do outro. Se você for numa igreja agora, a tampa da chaleira está voando. Eles não estão pregando sobre pertença. Se for numa igreja agora, estão tentando ensinar a Deus através da racionalidade. A igreja está na esteira correndo, dança, pula, roda, mas não ensina que a verdadeira igreja, ela tem um sentimento de pertença. O meu Deus está colocando um sentimento forte. O que você tem que fazer nessa igreja? Não fica esperando o pastor fazer. Comunica: pastor, vou fazer isso, posso? E começa a fazer nessa igreja. Essa igreja é sua. Você pertence a essa igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem um pastor amigo meu que ele disse que mandou as pessoas trazer um objeto de valor, de estima, para dentro da igreja, para ter o sentimento de pertença. Não precisa. Não precisa, é só você se conscientizar. Aleluia, que tem coisas para ser feitas. É só você começar a dizer: essa igreja também é minha. Tinha um obreiro que ele falava, ele está aqui, eu até brincava com ele, ele mudou. Mas ele falava assim: a sua igreja e a igreja da pastora, vocês, eu falava: não, a nossa igreja. Não é minha, é nossa. Você está entendendo, não? E hoje eu vejo ele falando: nossa, é nossa. Jesus deu para a gente administrar, para a gente cuidar. Amém? Eu vejo que vocês olham muito para nós. O pastor é meu, a pastora é minha. Mas e aí, quem está do seu lado? Você conhece? Você tomou café com ela? Ou é só pastor e pastora? Está entendendo?
Essa é uma igreja discipuladora. Ela tem um sentimento de pertença muito forte dentro dela. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que a igreja discipuladora, essa igreja de Atos, a primeira igreja, ela discipulava. O que é discipular? É relacionamento, se relacionava. Primeiramente, através da pertença. Segundo, através da partilha. O texto vai dizer que tudo que vinha naquela igreja, em Atos 2, eles partilhavam. Não tinha gente passando necessidade. Não tinha gente sem roupa, sem sapato. Um cuidava do outro, porque havia um discipulado de partilha dentro daquela igreja. Porque uma igreja discipuladora, ela também discipula através da partilha. E o que é partilha? Partilha é o ato de dividir. É partilhar o que eu tenho com alguém. Lá não tinha meu carro. Lá não tinha o meu arroz. Lá não tinha minha roupa. Era tudo nosso. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente cheirava cocaína, será que só eu que cheirei aqui, amém? Ou não? Vocês ficam assustados quando eu falo isso? Fica ou não? A pregação. Vocês ficam assustados ou não quando eu falo isso? Porque eu fui doidão, irmão. Fui maluco. Tá entendendo? Você também foi doidão, não foi? Pudesse voltar lá, vendo você no Ralabucha uns 15 anos atrás, hein? Você ia no Ralabucha, no Risca-Faca, quem ia? Olha, olha o tanto de gente que ia. O Edilson com essa carinha, Edilson, né? Quase não fala. Você ia nos forró? Eita, glória. No Risca-Faca, né? Cheio de inferninho por aí, a gente tava lá. E lembra na hora de tomar cachaça? Como é que era? É nosso, pode beber, é tudo nosso, ou não é? Na hora de dividir o pó, sim ou não? É tudo nosso. E na igreja não, isso aqui é meu. Põe escondido dentro da sacola para a irmã não ver, ela está passando ali. Não tinha isso, tinha partilha. Era tudo nosso. Reino de Deus não tem meu nem seu, é nosso. Você está entendendo? Porque a igreja é ser chamado para viver esse corpo de forma intensa. Você tem que viver essa partilha de forma intensa. E eu pego um outro modelo de igreja aqui. A de Jô que ficou. Qual é a igreja que eu invoco aqui para você entender? É a igreja de Jesus no deserto. Porque o que é a igreja? A igreja não é essas quatro paredes. A igreja é uma reunião em volta de Jesus, o corpo de Cristo. Jesus ele está pregando. No livro de Lucas, capítulo de número 9, do versículo 10 ao 16, a Bíblia diz que ele sai agora de uma cidade, vai para um deserto e a multidão acompanha ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus acolhe aquela multidão. E ele começa a pregar e falar sobre o reino dos céus. Não está escrito na Bíblia, não foi registrado tudo o que ele falou. João, ele diz no final do evangelho de João, o apóstolo João que andou com Jesus, que reclinava na mesa ao lado de Jesus, que era o discípulo amado, ele chegou a dizer uma coisa, porque ele testemunhou, ele tocou em Jesus. Ele diz, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, aleluia, não caberia livros na terra. Claro que é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Claro que, mas ele está querendo dizer, olha, Jesus escreveu tanta coisa que a gente não conseguiu colocar na Bíblia. Ele fez tantas coisas que a gente não conseguiu colocar na Bíblia. Jesus está ensinando a multidão palavras que não foram registradas, mas falando como que era lá no reino dos céus para essa multidão. E a Bíblia vai dizer agora, no capítulo 9 de Atos, que a noite começa a cair, a pregação está gostosa, o culto está bom. Jesus está pregando, as pessoas estão conhecendo o reino dos céus através de Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que agora a noite cai. E Jesus olha para a multidão, está todo mundo com fome. Ele consulta os discípulos falam, Senhor, é muita gente, manda embora. Mas Jesus sentiu compaixão no coração. E eles falaram, Senhor, nós só temos 5 pães e 3 peixinhos, não dá. A Bíblia diz que Jesus manda eles colocar a multidão em pequenos grupos de 50 em 50. E ele ora, ele pega o pão e o peixe, ele ora. E a Bíblia diz que ele vai partindo, e o pão começa a multiplicar, o peixe começa a multiplicar, a comida começa a vir. Jesus começa a partilhar o pouco que tinha, você está entendendo? Aleluia, com esse pouco que você tem na mão que Deus vai fazer você alimentar pessoas. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar roupa, sabia? Mas sabia que foram onde pedir vestido emprestado para o pastor em casa? Eu falei, de onde para essa mulher vai emprestar um vestido para a vizinha ir no encontro de casais, a irmã de outra igreja. Mas por que ela veio procurar a gente? Está
entendendo? Mas a pastora achou um vestido e deu para ela. O vestido da pastora, achei um vestido aqui que eu não uso. O vestido deu certinho na irmã. Você está entendendo? Você tem. Está dentro da tua casa. É com pouco que Deus vai fazer você multiplicar e para você partilhar. Esteja consciente do que Deus está falando com você aqui hoje, nessa noite. Uma igreja discipuladora é uma igreja que partilha. O pouco que você tem vai alimentar multidões. Você crê ou não? O pouco que você tem nesse ministério, nós estamos juntando moedinha para melhorar. Vamos fazer render lá, aleluia, o nosso nome melhorar lá para a gente poder comprar um lugar melhor, mais para cá, um lugar de melhor destaque, aleluia. Mas é com um pouquinho que a gente vai fazer um monte, amém? É com um pouquinho que a gente vai chegar lá. É de grão em grão. E o que eu aprendo com essa igreja no deserto, essa igreja discipuladora no deserto? Primeiro, essa igreja discipulava pela partilha. E partilha é o quê? É acolhida. Primeiro, para você partilhar, você tem que acolher. Não tem como sair dando se você não acolhe. Ele acolheu a multidão. É interessante que essa palavra no original é receber amavelmente. Aleluia. É dar boas-vindas. Enquanto os discípulos estavam falando, xinchota, manda embora. Jesus está falando, não vem, que a porta do reino de Deus está sempre aberta. Pode vir. Então você tem que acolher primeiro para depois partilhar. E entra a partilha aqui. Olha que palavra interessante, é cataclau no grego. E deixa eu te explicar isso. Significa dividir, mas quebrar. Essa palavra, dividir, na língua bíblica, no original, está sempre ligada com quebrar o pão. Você está entendendo? Não. E o que eu lembro aqui? Eu lembro, aleluia, de Atos, de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo 26. Que a Bíblia diz que na noite em que Jesus, aleluia, foi traído, ele fez o quê? Aleluia, ele cataclau, ele quebrou, ele partiu o pão dizendo, esse aqui é o meu corpo. Ele partiu, aleluia, o corpo dele, para que você fosse igreja, para que você recebesse o reino dos céus, fosse acolhido pelo reino do céu. Ele partilhou o corpo dele com você, para que você pudesse ter vida. Quem pode adorar? Quem pode levantar a mão e receber essa palavra de Deus? Aleluia, uma igreja, aleluia, ela partilha o corpo de Cristo, ela partilha o pouco que tem. Jesus partilhou o que ele tinha, ele mesmo por nós. E essa igreja, ela tinha caristia, porque Jesus, ele parte o pão e multiplica. E o que é caristia? É fornecer absolutamente o necessário para a vida. No deserto, a Bíblia diz que depois que Jesus partiu o pão e eles comeram, o povo ficou satisfeito, saciou. Em Atos, capítulo 2, versículo 45 ao 46, a Bíblia diz, aleluia, que vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam aí o cataclau, aleluia, com todos, aleluia, aleluia, segundo cada um, segundo a sua necessidade, aleluia. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. A palavra de novo aí. Comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. A partilha faz a gente ser simples. Aleluia. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Você recebe? Levanta a tua mão. Deixa eu aplicar algo na tua mão, na tua vida. Aleluia. A igreja discipuladora, ela é acolhedora. Ela é partilhadora, ela partilha. Deus vai começar a colocar na tua mão para você partilhar. É o pouco que tem, Deus vai fazer multiplicar. Porque Deus está te levantando como discipulador e discipuladora, como uma igreja discipuladora, aleluia, para suprir necessidades. Você crê? Se prepara para isso. Você vai suprir necessidades de pessoas da sua família. Você vai suprir necessidade dos teus vizinhos. Você vai suprir necessidade dos teus amigos. Porque uma igreja discipuladora, ela supre, ela partilha, ela cuida das necessidades físicas. É o que eu estou vendo. Essa igreja tinha essa alegria. Ninguém tinha fome, ninguém tinha necessidade. Última coisa que eu aprendo aqui é que a igreja discipuladora, ela discipula através do compartilhamento. Opa, peraí, partilha e compartilhamento não é a mesma coisa? Não. Eu vou explicar para você sair daqui alimentado. A partilha está ligada às coisas materiais. Está entendendo ou não? Está entendendo? O pão que Jesus parte, ele é material.
Mas ele é simbólico, ele simboliza o corpo de Cristo. Ele tem um significado espiritual. Partilha, eu só posso partilhar aquilo que é físico. Aquilo que é espiritual, eu compartilho, você está entendendo? Aquilo que é sentimental é compartilhar. Por quê? Partilhar está ligado a dividir coisas, a dividir algo. Mas compartilhar significa tomar parte das necessidades existenciais de alguém. É compartilhar, aleluia, do sofrimento da pessoa com você. Quando a pessoa está sofrendo, a pessoa está em angústia, a pessoa está em depressiva, a pessoa está sendo oprimida pelo diabo, você chega com a tua unção, você chega como igreja discipuladora e você vai curando os sentimentos, você vai expulsando o demônio. Porque o compartilhar é você depositar a tua vida espiritual em uma vida que está necessitando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, de renovo espiritual, de acolhida sentimental, você está entendendo? Então a igreja discipuladora, ela não só parte o físico, mas ela também parte o espiritual, ela compartilha o espiritual. Porque compartilhar significa isso, tomar parte das necessidades existenciais. É o que Jesus fez semana passada, quem lembra, quem estava aqui semana passada? A mulher samaritana, quem leu, quem lembra lembra? Ele tomou parte, ele compartilhou. Mulher, vem cá, me dá o teu peso, foi falado aqui hoje. Você prestou atenção que Deus estava falando desde o começo do culto, quem prestou atenção? Aleluia, aleluia, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia, lançai sobre você, compartilha comigo o teu jugo, joga no meu ombro que eu vou te ajudar a carregar, você está entendendo? Jesus, aleluia, está dizendo, pode dar o peso que eu estou aqui para te ajudar. Aleluia, e nós como igreja discipuladora, nós temos que carregar o fardo um dos outros, as necessidades espirituais, sentimentais um dos outros. Eu posso ouvir amém nessa noite? Você pode glorificar esse Deus nessa noite? Você pode aplaudir esse Deus nessa noite? Aleluia, Ele está aqui. Essa igreja compartilhava. Havia uma alegria espiritual que transbordava. As pessoas chegavam tristes naquela igreja de Atos. As pessoas chegavam angustiadas, aflitas, pensando em suicídio, em ideação suicida, com câncer, aleluia, enfermas. Mas havia uma esfera espiritual. Havia homens e mulheres de Deus compartilhando, derramando unção, aleluia. E as pessoas saíam de lá cheias, com alegria, aleluia. Essa é a igreja que a gente tem que ser. Aleluia, a igreja discipuladora, ela começa como? Com um pequeno grupo que supre as necessidades. E onde eu vejo isso? Um modelo de igreja que cabe aqui. A igreja de Cafarnaum. Ah, pastor, mas não tem igreja em Cafarnaum. Eu acho um monte de igreja na Bíblia. A igreja de Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus está pregando em Cafarnaum. Tinha uma multidão que encheu a casa, mas não era igreja. A casa estava cheia, na escada, na porta, na janela, ninguém conseguia entrar. Mas aí vem uma igrejinha com 4 pessoas. Está vindo uma igreja, trazendo um paralítico numa cama, coxo. Marcos capítulo 2. Do versículo 1 ao 12, a Bíblia diz que eles tentaram entrar pela porta, pela janela e não dava. Estava lotado ali, mas ninguém estava movendo, porque não havia compartilhamento, eles só estavam sugando de Jesus. Eu vejo alguém falando, olha, é um pensamento meu, olha, Jesus vai estar pregando em Cafarnaum. Vamos levar, você vai lá, meu amigo, vamos caminhar, vamos lá até Jesus, porque Ele vai compartilhar o que Ele tem conosco. E vai ter um milagre na tua vida, você está entendendo? Eles vão ter lá. E o que eu aprendo com essa igreja composta por 4 homens e um doente? Jesus falou, onde tem dois ou, mas eu estou no meio. Você está entendendo o que Jesus está falando? É num pequeno grupo que começa o milagre. E o que eu aprendo com essa igreja discipuladora que está com um pequeno grupo acerca de partilha? Primeiro, a igreja discipuladora compartilha necessidades existenciais no pequeno grupo. Marcos 2:3, a Bíblia diz que eles tentaram entrar. Vamos pegar esse camarada, ele faz parte do nosso grupo. Pertence aí. Está aleijado, está coxo. A Bíblia não fala porque ele ficou daquela situação. Mas talvez um ladrão bateu nele. Talvez ele estava trabalhando e caiu e se machucou. Talvez nasceu daquela forma. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que ele estava inserido num pequeno grupo.
Havia um pequeno grupo de discipuladores cuidando daquele homem aleijado. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo o que Deus está falando? É no pequeno grupo que você ajuda aqueles que estão paralisados, aqueles que estão caídos, aqueles que não podem se movimentar. É lá no pequeno grupo que começa a igreja. Você está entendendo o que é uma igreja discipuladora? Começa com você. Eles tomam a decisão, vamos lá. Estava tudo cheio e eles não pararam. Nós vamos compartilhar. Ele tem uma necessidade, não dá para entrar aqui. Nós vamos tomar, aleluia, uma outra atitude. Por quê? A segunda coisa que eu aprendo: um pequeno grupo compartilha os esforços, não só a necessidade. Não adianta estar no pequeno grupo e compartilhar só as necessidades. Vamos compartilhar aqui agora. E o esforço? Vamos se esforçar para esse cara começar a andar. Aleluia. Como igreja discipuladora, vamos se esforçar para essa moça começar a andar. Vamos começar a orar. Vamos começar a buscar para a porta de emprego se abrir, para o casamento ser restaurado, para a cura vir. Aleluia. Para que essa pessoa comece a andar na igreja. Aleluia. E se torne corpo de Cristo como nós somos. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Segunda coisa que eu aprendo aqui: eles compartilharam o esforço. Não deu para entrar pela porta. Abriram um buraco no teto, amarraram uma corda e desceram o discípulo. Eita, como que a igreja está precisando de discipulador assim, hein? Os discipuladores, hoje, não aqui está cheio de discipulador, que é uma benção, amém ou não? Isso é um amém fraco, mirrado. Amém ou não? Tem discipulador aqui abrindo janela para você descer para ser curado por Jesus ou não? Vamos melhorar a igreja. Eles descem pelo telhado. Hoje o discipulador, pastor, eu vi, tinha um monte de gente na porta, não deu para entrar. Aí eu deixei o coxo lá no meio do caminho e fui embora. Eu dei um pedaço de pão para ele, partilhei o que eu tinha, deixei um dinheiro lá e fui embora. Ué, mas você não levou ele até Jesus? Não, tinha muito impedimento, eu parei no meio do caminho. Você está entendendo o que Deus está falando? O que eu estou pregando é sério aqui. É o Espírito Santo que está falando através da minha vida. Para você entender que isso é compartilhar também esforços, é resolver grandes desafios. Deus está te levantando hoje como cuidador para compartilhar a vida espiritual que vence grandes desafios. É no pequeno grupo que eu aprendo a terceira coisa dessa pequena igreja, em pequeno grupo aqui, que compartilhava. É no pequeno grupo que eu vou ver o milagre. É lá no pequeno grupo, aleluia, você cuidando de alguém que você vai ver um milagre na vida dela. Você está entendendo ou não? Eles descem. E quando Jesus olha, você sabe o que é? Jesus, ele parece que tem um radar. Ele parece que tem um sensor de fé. Muitas pessoas chegaram perto de Jesus, mas não tinha fé. Ele nem... Mas quando uma pessoa chegava com Jesus com uma fé, ele parava tudo para si. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Quem lembra? Quem lembra? A fé dela. O centurião: eu não sou digno de entrar na minha casa. A mulher, aleluia, Ciro Fenícia: grande é a tua fé. Jesus, ele gosta de pessoas cheias de fé. É no pequeno grupo, é numa igreja discipuladora que compartilha. É lá que começa esse movimento. É lá que começa o avivamento. É lá que começa o milagre. Você está cuidando de alguém. Você está cuidando de um paralítico. Você está abrindo o telhado para ele. Você está descendo ele na corda, aleluia, até Jesus. Você está ativando a fé dele, aleluia, para ele receber o milagre. Essa é uma igreja discipuladora que compartilha. Ele tinha um problema existencial. Talvez nasceu assim e dizia todo dia para Deus: Deus, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um miserável aleijado. O Senhor me predestinou para ser assim. Eu nunca vou casar. As meninas não gostam de mim, não me querem. Eu nunca vou subir num cavalo. Eu nunca vou montar num jumento. Eu não vou poder entrar dentro do templo, porque o templo não podia entrar aleijado. Aleluia. Mas alguém começou a discipular ele e falar: ei, vamos até Jesus, Xanaço. Vamos até Jesus. Aleluia. Alguém até disse: mas a porta está cheia, não importa. Nós vamos subir pelo telhado. Mas você vai até Jesus para se relacionar com ele. E quando Jesus vê a fé daqueles homens, eu vejo Jesus levantando a mão, a fé surpreendendo Jesus. E Jesus fala para ele: levanta, aleluia, toma o teu leito e anda. Aleluia. Você pode ficar de pé. Compartilhar a fé que chama a atenção de Jesus. A igreja de discipulador, ela compartilha. É numa igreja discipuladora, com pequenos grupos, que nós suprimos as necessidades existenciais das pessoas.
Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar na sua vida. Em 2022, Deus vai colocar paralíticos para que você leve até Ele, você crê? Em 2022, Deus vai levar pessoas com ideação suicida. Deus está te levantando, louvado seja o nome do Senhor, como igreja discipuladora. E colocando hoje, nessa noite em você, esse sentimento de pertença. Você é meu e eu sou teu. Nós somos, aleluia, um corpo. Deus, Ele está colocando na tua vida essa capacidade de partilha. É no pouco que você tem que Deus vai começar a multiplicar, aleluia. E os 5 pães e peixes vão se tornar, aleluia, em 12 cestos cheios. Você crê? Quanto mais você tirar, mais o meu Deus vai dar. Quanto mais você cuidar, quanto mais você vestir, quanto mais você alimentar, quanto mais, aleluia, o meu Deus vai multiplicar na tua vida. Você crê? Você crê, igreja? Diga eu creio. Aleluia. Aleluia. Em 2022, Deus vai colocar pessoas na sua vida, com a mão para cima, recebe. Para você compartilhar o espiritual, porque o meu Deus está mudando o teu espiritual nessa noite. O meu Deus, aleluia, está trabalhando na tua vida espiritual. Nessa noite, o meu Deus, aleluia, está levantando você para um degrau maior. Você está subindo o degrau hoje, você está amadurecendo hoje. Você está ganhando maturidade espiritual hoje. Aleluia, porque Deus vai colocar pessoas desesperadas, coxas, que a vida quebrou. Aleluia, que jogaram no leito e disseram, nunca mais você vai andar. Aleluia, e você vai ser usado, aleluia, para que essas pessoas, aleluia, cheguem até Jesus. Porque você pertence a uma igreja discipuladora. Nessa noite eu vou orar por você. Receba de Deus a bênção. Receba de Deus esse poder. Receba de Deus esse chamado. Você é igreja. Você foi chamado para servir. Você foi chamado porque você pertence ao Senhor. Você é a igreja de Cristo e Deus está te dando poder nessa noite. Em nome de Jesus, comece a orar comigo. Soberano, Deus Todo-Poderoso, essa é a palavra, Senhor. Esse é o alimento para o teu povo. Essa é a direção que o Senhor já está começando a dar, aleluia, no final de 2021, aleluia, para o começo de 2022. Oh Deus glorioso, uma igreja discipuladora. Aleluia, a partir de hoje o teu povo vai entrar dentro desse lugar. Aleluia, percebendo que esse lugar pertence a eles. Aleluia, que o teu povo comece a despertar, Senhor, com sentimento de pertença. Aleluia, essa igreja não é do pastor. Aleluia, essa igreja não é da pastora. Aleluia, essa igreja é nossa. O Senhor deu na nossa mão, aleluia, para a gente administrar. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar. O Senhor chamou esse povo para fora do mundo, para fazer uma obra maravilhosa, aleluia, e através desse sentimento de pertença, Espírito de Deus enche o coração deles do sentimento de pertença. Espírito Santo de Deus incomoda eles na madrugada, aleluia. Espírito Santo fala para eles, esta igreja é tua, esta igreja é tua. Senhor, ensina esse povo a partilhar, ensina esse povo a dividir, ensina esse povo a doar, ensina esse povo, Senhor, a se entregar na barragem. Oh Senhor, que nós temos que compartilhar o espiritual que o Senhor está dando nas nossas vidas, Senhor, porque eu creio que nós vamos começar a levantar coxos em 2022, nós vamos começar a levantar aqueles que estão quebrados, nós vamos começar a ver milagres, aleluia, que é porque é através do pequeno grupo, é através da igreja discipuladora, que o milagre vai acontecer neste lugar, que vidas vão ser curadas, que vidas vão ser restauradas, é através da minha e da tua vida, oh, aleluia, que o milagre vai acontecer. Seja cheio de Deus nessa noite, seja cheio do Espírito nessa noite, seja cheio da unção na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus, santo é o teu nome, Pai. Nós cremos no que o Senhor vai fazer, nós cremos no que o Senhor vai operar, nós cremos, meu Senhor, onde, Senhor, oh Pai,